feito muito a pergunta: quem é Jesus? E tomando diferentes perspectivas, procurado olhar por diferentes ângulos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos falado sempre que não é suficiente a gente dizer Jesus Cristo é o Salvador. E temos lembrado sempre, Jesus é mais do que o nosso Salvador. Ele tem diferentes aspectos, características, a sua interação com o mundo, com os seus servos, com os seus seguidores, os seus filhos, aqueles que o professam como Senhor e Salvador, aqueles que o perseguem, que o crucificaram. O relacionamento é diferente. Existe uma complexidade à sua pessoa que nós precisamos entender e apreciar para o nosso próprio crescimento, a nossa própria edificação. Atos 4, versículos 23 a 29. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que deles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações? E os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso está falando, é uma referência ao Salmo 2, versículos 1 e 2, tomando as palavras salmista e agora aplicando nesse momento em Atos 4, como vemos aqui. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu servo, o teu santo servo Jesus. E aqui nos diste: fizeste o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Amém? Amém. Nesse momento aqui, se os irmãos não se lembram, Pedro e João, eles haviam sido presos e foram levados perante o Sinédrio para fazer a sua defesa, para escutar também, sabendo que o Sinédrio ia passar neles ali. As autoridades estavam preocupadas porque eles pensavam que eles haviam resolvido o problema, aquele sério problema de Jesus, do homem chamado Jesus, que havia pregado, ensinado coisas, estava influenciando a nação. Como não haviam resolvido o problema, pelo que aparenta, agora eles vêm perseguir os que estão levando adiante o nome de Jesus Cristo. E eles vêm e tentam intimidar a Pedro e a João, como também vemos que fazem com os outros discípulos de Jesus, com a igreja do Senhor. Só que agora, como nós vemos, a igreja ela continua crescendo, o evangelho continua sendo pregado e continua se espalhando, e as autoridades tentam intimidá-los, as autoridades continuam forçando-os, mas eles corajosamente se levantam em oposição às autoridades de Israel. Eles se levantam, inclusive, não somente contra as autoridades de Israel, mas contra os demônios que estão ali lutando contra a palavra do Evangelho, contra a palavra libertadora e a palavra de salvação que vem no nome de Jesus Cristo. Eles não cedem, eles se opõem às autoridades de maneira corajosa, de maneira forte, inclusive até os assusta, porque não eram homens cultos para fazê-lo desta maneira. Mas eles estão mostrando coragem e determinação na maneira que continuam levando adiante o estandarte do Senhor, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor. Ao se reunirem com seus irmãos, eles fazem juntos essa oração que nós lemos agora, e como vimos agora há pouco aqui, é uma oração que fazem com os irmãos em Cristo, uma vez que são unidos a eles mais uma vez. Uma vez que nós vemos o que aconteceu e as circunstâncias em que essa oração é levada diante ao Senhor, nós precisamos entender que o mundo não foi uma realidade que Jesus enfrentou somente do passado. É uma realidade, esse mundo de trevas, esse mundo que está em oposição a Cristo, esse mundo que está em oposição ao Evangelho do Senhor, é uma realidade que estava presente com a igreja primitiva, estava presente ali com os apóstolos, continua presente hoje com a igreja moderna também. Existe uma luta entre o mundo de trevas e a igreja do Senhor, e aquele que é o Senhor da igreja. O mundo é uma realidade que sua igreja enfrenta no presente também. O mundo é uma realidade contra a qual o Senhor da igreja ainda continua fazendo batalha, ainda continua lutando por derrotar. Já está derrotado, porque isso aconteceu na cruz do Calvário, já estava determinada a derrota final daquele que é o Senhor deste mundo de trevas. Mas o Senhor da luz, o nosso Senhor, continua hoje
derrubando as trevas, continua conquistando vidas para o seu reino, como vemos que acontece. Essa batalha acontece hoje à noite aqui, dentro desta igreja. Os demônios não estão temerosos de um prédio, não tem medo de uma cruz, não tem medo de bíblias que estão abertas aqui. Eles estão lutando por derrotar a palavra do Senhor nas mentes e dos corações. Ele está lutando nos nossos lares por impedir que o Evangelho do Senhor entre na mente dos nossos meninos e meninas, nossos filhos e filhas. Ele continua lutando na sociedade para impedir que o Evangelho esteja se propagando, para impedir que o povo do Senhor esteja tendo influência no coração de vidas que precisam escutar a voz do Senhor e ser transformados por Ele. Então a batalha continua. Não é algo do passado, onde Jesus estava sendo perseguido, onde Jesus Cristo foi crucificado, mas continuou ali quando eles descobriram, peraí, o Evangelho continua vivo, o nome de Jesus continua vivo, esta palavra continua sendo proclamada, e essa palavra, apesar que continua sendo perseguida, dia após dia, gerações após gerações, a palavra continua viva, conquistando almas para o Senhor, o nosso Deus. Para entender Jesus, nós temos que fazer esta pergunta aqui: quem é Jesus para o mundo? Quem é Jesus para o mundo? E não pense do mundo como sendo o mundo daquela época, de judeus, de fariseus, de saduceus, de mestres da lei, daqueles que estavam em posições de poder, Pilatos, Herodes, o sumo sacerdote. Não, o mundo continua hoje. Quem é Jesus para o mundo? Primeiro ponto que eu gostaria que você entenda é que Jesus é uma ameaça. Jesus foi e ele continua sendo uma ameaça. João 11, versículos 47 a 48, em seguida vamos ler o versículo 53. Nós lemos aí o que acontece logo em seguida, a ressurreição de Lázaro. E é lógico, as autoridades ficam todas preocupadas, incomodadas com tudo que está acontecendo. Então você vai ver o que se passa na mente das autoridades de Israel. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Resultado, versículo 53, e daquele dia em diante eles resolveram tirar-lhe a vida. Jesus era nitidamente uma ameaça para o mundo presente. O mundo da época, ele é uma ameaça para o mundo de hoje, ele vai continuar sendo uma ameaça para este mundo de trevas. Quem é que Jesus é na concepção do mundo? Ele é uma ameaça para a autoidentidade do ser humano. A gente cresce vendo o mundo por uma perspectiva que nos foi passada pelos pais, que nos é passada por aqueles que convivem conosco, por aquilo que nós conquistamos, e a gente aprende a pensar e ver-nos por um espelho que a sociedade nos apresenta. E Jesus, ele não vem para nos fazer feliz com o que somos, mas ele vem para transformar o que somos, para sermos a imagem daquilo que ele quer que sejamos. Jesus não vem para nos trazer um espelho e dizer, ok, fique feliz com quem você é. Ele vem trazer um espelho para mostrar o nosso interior. Não a farsa, não a aparência, não é o superficial. Jesus, ele vem mostrar o que está no nosso interior. E geralmente, meus irmãos, nós ficamos frustrados, entristecidos, chateados com o que encontramos no nosso interior. E na verdade, cura verdadeira, seja em termos do nosso intelectual, do nosso psique, de quem nós somos, verdadeira cura só acontece quando nós olhamos o nosso interior e permitimos que Deus cure, que nós somos lá dentro, não lá fora. É fácil, já falamos muitas vezes, vocês não sabem, a aparência do que está lá fora é fácil de mudar, de maquiar, de iludir. E por que nós não gostamos de olhar a realidade das coisas? Por que nos é mais agradável ver ilusão do que a realidade? E agora eu passo adiante de uma mera revista, eu passo adiante de um mero filme, que vai apresentar uma ilusão. Eu estou falando do nosso coração, do nosso interior. Quando nós olhamos, o Senhor vai mostrar a pessoa mentirosa que está lá dentro. O Senhor, ele vai trabalhar com a pessoa orgulhosa, altiva que está lá dentro.
O Senhor, Ele vai nos forçar, e Ele quer nos forçar a olhar a pessoa egoísta que está lá dentro do nosso interior. O Senhor vai querer nos pressionar, nos elevar adiante para a gente perceber cada uma das nossas falhas. Eu sou mentiroso, eu sou preguiçoso, eu sou ladrão, eu sou desonesto, eu sou imoral, eu sou imperfeito. Cada um de nós vai olhar e vai ver. Se estamos olhando para o que o Senhor quer nos revelar, vai ver as imperfeições que estão lá dentro da gente. E a realidade é que os líderes da lei, quando eles olharam para Jesus Cristo, eles estavam deixando que a sua identidade fosse desfeita diante de uma nação e diante deles mesmos. Eles não estavam alimentando uma nação que estava faminta de Deus. Estava chegando um homem, não estamos nem sequer aqui falando que ele é o Salvador, meramente um homem, aos olhos daqueles líderes. E ele estava ensinando uma palavra que estava alimentando uma nação faminta, sedenta, desejosa de encontrar a Deus. O que diz a palavra? Que a liderança estava descumprindo com o seu dever, não estava cumprindo com a necessidade que tinham de levar o povo mais próximo de Deus. Eles se viam, não gostavam do que estavam vendo, então era mais fácil combater aquele que revelava a realidade de quem eram. E não é o que acontecia somente antes, no passado, mas hoje. Quantas vezes será que o mundo se opõe à palavra do Evangelho, à palavra de Deus? Quantas vezes é que você não trouxe a palavra do Senhor e houve resistência, justamente porque traz à tona a nossa imperfeição, traz à tona a imperfeição daquele que está ouvindo a palavra do Senhor? Mas o Senhor pede que nós estejamos abertos, não somente eu aqui, você, mas o mundo esteja aberto a dizer: Senhor, mesmo que doa, sara, mesmo que venha me incomodar agora, eu estou aberto a ser trabalhado pelo Senhor. A liderança de Israel não queria fazer essa oração. O mundo hoje, a grande maioria, como a palavra do Senhor fala, aqueles que andam pelo caminho largo, eles não querem ouvir nada que os incomode, nada que venha a fazer pensar sobre os defeitos, as limitações, o pecado, a falta, o erro. A própria palavra do Senhor fala que nos últimos dias, se já era no passado, vai se tornar ainda maior realidade hoje. As pessoas não vão querer ouvir aquilo que as incomoda, vão procurar aquilo que alimenta o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Quem é Jesus na concepção do mundo? É aquele que ameaça a autoidentidade. Jesus é uma ameaça à credibilidade também daquela liderança, porque agora eles mesmos falam assim: deixamos, todos crerão nele. Se estão crendo nele, descreem daqueles que antes representavam a palavra do Senhor e eram representantes, a nação, representantes de Deus. Mas agora vem um homem que era para ser humilde, sem qualificação alguma, ele está trazendo a palavra do Senhor, está mudando o povo com a palavra transformadora. Jesus é uma ameaça para a posição daqueles líderes, ele é uma ameaça para os padrões sociopolíticos daquela época. Jesus está desfazendo tudo o que para eles era natural e já estava solidificado na realidade deles. Jesus está desfazendo de tudo isso e trazendo um novo reino, uma nova palavra, trazendo uma nova realidade. O Espírito do Senhor está para transformar de dentro para fora o povo que estava tão carente de Deus. Jesus não representa uma ameaça só para os dias do passado, uma ameaça para hoje. Ele é uma ameaça para as pessoas nos dias de hoje, que estão em oposição à sua voz, a voz do Espírito, a voz transformadora do Senhor. Ele está aqui, nos dias de hoje, nos fazendo entender o que ele precisa que mudemos, o que ele precisa que o mundo mude. Aqui está o medo que ser um cristão vai parecer aos olhos dos outros, está o medo das mudanças que vão acontecer e como vai prejudicar o que para nós já é até cômodo, natural. O que é que Jesus vai pedir de mim? O que é que eu vou ter que abandonar por Ele? O que é que as pessoas vão ver que estão de falta na minha vida? Como é que isso vai prejudicar a minha posição? Seja na igreja, seja na sociedade, seja entre os meus amigos. Quantos é que nós não vimos chegar e entrar numa universidade e abandonar o Senhor porque ficaram com vergonha dele? Quantos é que chegam e estão em posições de autoridade dentro de uma igreja e daqui a pouco começam a envergonhar o nome do Senhor, trazendo um evangelho corrompido pelo mal, corrompido pelo mundo, misturado com as coisas das trevas? Quantas vezes é que nós não temos escutado de cristãos que se confrontam com a necessidade de estar em oposição ao mundo, mas eles abrem mão e deixam que as trevas reinem no momento que deveriam ser luz
no meio deste mundo. É assim que nós vemos essa luta continuando presente hoje. Se Jesus Cristo era uma ameaça ontem, hoje nós temos que ser uma ameaça para este mundo, porque nós continuamos carregando o nome de Jesus Cristo neste mundo de trevas. Mas nós entendemos também que Jesus não somente era uma ameaça para o mundo, Jesus também é o alvo de traição, de tramas e de complô. O versículo 53 que nós lemos, eu vou repetir. Ele diz: daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Houve um acordo traçado aqui. Sabe de uma coisa? Este homem é incômodo demais para a gente. É mais fácil remover aquilo que para a gente se constitui em dor, em incômodo, em dificuldade, do que escutar a palavra e ser transformados por ela. Essa tendência sempre a procurar o caminho mais fácil estava presente no passado como continua hoje. Não é o que eu preciso mudar, mas o que os outros precisam mudar. Não é o que precisa de mudança dentro de mim, mas é a verdade que precisa ser manipulada para impedir que haja mudança em que eu sou. Todo mundo está enjoado. A gente escuta os jornais do Brasil, sempre eles falam o que aconteceu. O político tal foi acusado de fazer isso e aquilo outro. E daqui a pouco, no final da notícia, aí dizem, mas a defesa deles é que eles nunca fizeram nada errado. Que eles são os mais honestos possíveis. Não, que qualquer coisa, qualquer coincidência não reflete a verdade da honestidade destes políticos corruptos. É assim que fazem. Por que não reconhecer? Eu falhei, eu preciso de mudança, eu vou pagar o preço e vou mudar. Porque o mundo não funciona assim. Mas a gente olha e diz, não, os políticos é que fazem. Mas na verdade, o ser humano, todos têm essa inclinação a dizer, eu não preciso de mudança. Não, eu não quero mudar. É preferível distorcer a verdade, é preferível manipular a verdade do que deixar que isso aconteça em mim. Então o que é que eles fizeram? Daquele dia diante, resolveram tirar-lhe a vida. E qual foi uma das táticas que eles fizeram? Eles procuravam fazer Jesus tropeçar em algum ponto doutrinário, para que eles dissessem, ele é blasfemo, ele errou, ele está corrompendo a Israel, ele está conduzindo o povo à mentira, e ao pecado, e ao erro. É importante você lembrar que o drama contra Jesus não é o que parte somente de homens daquela época. Esta é uma batalha por almas que começa desde o império das trevas e se estende a cada homem e mulher que prefere ouvir a palavra e a voz de Satanás que é a voz de Deus. Aqueles homens ali, os líderes de Israel, os líderes da lei, aqueles que se opõem ao evangelho hoje em dia também, aqueles que perseguem a igreja do Senhor, aqueles que fazem leis para destruir o espaço para o evangelho do Senhor deste mundo, todos eles, na verdade, todos eles têm por trás o rei das trevas, o inimigo, Satanás, que está manipulando tudo para desviar povos, nações, famílias, filhos e filhas do caminho do Senhor. A nossa luta não é somente contra carne ou sangue, mas especialmente contra principados e potestades. E essa realidade que estava no passado continua presente hoje. E numa igreja que está se acomodando, que está engolindo qualquer coisa que vem, uma igreja que não conhece a palavra do Senhor, que não estuda a palavra do Senhor, a gente vê a mentira, o engano, se propagando e não existe uma defesa da verdadeira palavra do Senhor. Esta é uma batalha por almas que começa desde o Império Romano, continuou desde o Gênesis, no Éden, e está hoje presente também. Essa batalha por impedir o povo de encontrar no Senhor luz para iluminar as suas almas, iluminar as suas mentes, iluminar os seus corações. Nós vemos agentes de Satanás infiltrados em todas as áreas do mundo. Ali estava no templo, no Santo dos Santos, um agente de Satanás. Aquele que se levantaria contra o Senhor, ao mesmo tempo, um que havia sido dotado de uma posição para representar a Deus, ele estava combatendo o Filho de Deus. Ali nós vemos aqueles que haviam sido levantados para ensinar a palavra do Senhor, também combatendo aquele que era o dono da palavra. Hoje nós vemos agentes infiltrados não somente na sociedade, na política, não somente no cinema e na televisão, as palavras, o engano, a mentira, corrompendo, destruindo os valores, os princípios, mas nós vemos inclusive dentro da igreja,
o engano acontecendo, a mentira acontecendo. Não existe lugar, não existe joio infiltrado no meio do trigo. E cabe a nós abrirmos os nossos olhos para dizer: Senhor, faz-me entender, faz-me vigiar, ajuda-me a batalhar esta batalha para o qual fui chamado. Lucas 22, versículos 47 a 48. E é importante, irmãos, lembrarem que esses são os últimos momentos, quando Jesus é preso e ele prepara-se para a condenação e morte na cruz. E nos versículos 47 a 48 nós vemos: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Mateus 26, versículo 48, nós ainda lemos aí: o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam. Perceba você que o beijo é um dos elementos de maior intimidade, proximidade, e este é justamente aquele que é usado para a traição do Senhor Jesus Cristo. Não foi o apontar do dedo indicador, não foi o dar uma piscada de olho, foi literalmente se aproximar de Jesus, um que havia caminhado com ele, andado com ele, havia escutado as suas palavras, havia contado com a sua graça, o seu amor, o seu carinho, abraçá-lo, segurá-lo e dar um beijo. Que crueldade, que insensibilidade, que dureza! Mas eu creio ser interessante você perceber que essa figura foi justamente usada para mostrar como hoje é fácil também. Não é do passado, não é o Judas que chega novo com Jesus e o beija e o trai. Hoje, muitos que carregam o nome de cristãos, são chamados cristãos, estão traindo Jesus. Da mesma maneira, quando se envergonham do seu nome, quando o negam, quando se opõem a ele, quando abandonam o caminho que professavam antes do passado, e chegam e dizem: não conheço, e se o conheço, podem levá-lo, porque não tenho nada a ver com esse homem Jesus. A traição não é algo do passado, a traição acontece hoje. Esta traição é digna de maior condenação. Preferível seria que nunca houvesse nem sequer citado o nome de Jesus, que abandoná-lo no momento em que mais precisava honrar este nome. E cabe a nós, como igreja, não estarmos envolvidos nesta realidade maligna de covardes que não carregam o nome do Senhor, que não estão prontos a defender o nome do Senhor, que vendem este nome por algo barato que o mundo vem a oferecer. Precisamos tomar cuidado para que a nossa posição não seja maior motivo de vergonha para o reino de Deus e para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí que nós lemos também Mateus 28, versículos 11 a 15. Mateus 28, versículos 11 a 15. Isso é um relato dos guardas que estavam ali vigiando o túmulo do Senhor. E aqui nós lemos, eu vou ler rapidamente porque é importante a gente ver também um outro ponto deste complô que acontece contra o Senhor Jesus Cristo. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. É fácil de pensar: não, isso aconteceu ali no passado, era luta, porque eles estavam envergonhados. Certamente eles estavam envergonhados, procuravam esconder a sujeira de uma liderança corrupta, de covardes que sujaram o nome de um inocente, que perseguiram o inocente, mataram o inocente para defender uma posição secular que tinham, defender privilégios que tinham no momento. E a verdade é que o homem de si mesmo, ele é corrupto, ele é sujo, ele é mau, ele é perverso, ele quer defender uma realidade passageira que se entregar à verdade do Senhor. É por isso que nós precisamos dessa mensagem entrar em nossas mentes e corações para nos transformar de dentro para fora. Mas eles não puderam fazê-lo, e depois ainda entram em complô. Eles fazem um trama para manter apagada a verdade da ressurreição do Senhor. As tentativas de desfazer do Senhor continuam até hoje.
As mentiras contra Jesus continuam, porque o pai da mentira, porque Satanás continuou querendo matar, roubar e destruir. Então as mentiras vão continuar. O fundamento deste mundo, do mundo de hoje, do mundo do passado, são as ilusões de uma realidade parcial, uma realidade breve, passageira e muitas vezes enganosa. Se a gente olha para esta realidade, é fácil eu e você a gente pensar, ok, essas dores que sinto no momento são a realidade que viverei. Na verdade não são. Esse é um tempo breve, passageiro, rapidíssimo pelo qual passamos, que em breve serão substituídos pela glória com o Senhor Jesus Cristo. O mundo quer que a gente pense que a perseguição que sofremos agora é o pior que podemos passar, quando na verdade o pior de tudo é não entrarmos no reino e na glória do Senhor Jesus Cristo. O mundo quer que a gente pense que a pobreza de uma pessoa que abriu mão de tudo para seguir a Cristo é pior do que as trevas que esperam aqueles que procuraram mais o dinheiro que agradar em obediência ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você percebe como o mundo apresenta a ilusão do poder, a ilusão da riqueza, a ilusão da glória, a ilusão da autoridade, a ilusão da beleza, a ilusão do passageiro para substituir o nome de Jesus. A gente vê isso direto na televisão, no rádio, numa revista, a gente vê com os adolescentes no high school, a gente vê com os amigos que têm preferências diversas e não procuram Jesus. Nós vemos essa realidade acontecendo a todo momento, a ilusão da realidade secular substituindo a realidade espiritual, que tem maior prioridade, que é primária. A gente nasceu rapidamente, passamos por uma vida e em breve temos que nos encontrar com o nosso Criador, ou então o nosso Senhor e Salvador. E aquela palavra continua presente, ressoando, louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. A loucura era a loucura deste mundo, destas riquezas, desta realidade passageira, e o Senhor, Ele está dizendo ao mundo que está em trevas, loucos, hoje vos pedirão a vossa alma, que tem preparado para quem será. O mundo na verdade pensa que tem alguma chance contra o Senhor. Ali estavam eles pagando soldados para dizer, digam que Ele não ressuscitou, digam que o milagre não aconteceu, digam que Ele ainda foi um engano, Ele foi uma mentira, Ele foi algo que passou rapidamente, não continua. Mas nem assim conseguiram derrotar a verdade transformadora do Senhor. O mundo na verdade pensa que tem alguma chance contra o Senhor, o nosso mestre Senhor. Como o texto que lemos já desde o início fala, o Senhor está no controle de todas as coisas, tudo aconteceu com a sua permissão, e ainda hoje acontece com a sua permissão. Se o mundo luta contra Ele é porque Ele deixa. Se as trevas lutam contra Ele é porque Ele deixa. Se Satanás se opõe a Ele é porque Ele deixa. Como Atos 4, versículo 28, que nós lemos antes, fala: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecessem. Não estava fora dos planos do Senhor. O Senhor havia deixado. E o pior de tudo é pensar que aqueles líderes de Israel, aqueles líderes da lei, eles estavam em oposição a Deus, e Deus estava olhando tudo que estavam fazendo desde o início, sendo encontrados em falta. E não há como nos esconder dos olhos de Deus. E hoje? Quem é Jesus na concepção do mundo? É aquele que revela o que está oculto, aquele que expõe as feridas, aquele que expõe o que está errado, aquele que mostra. Eles mataram a Jesus Cristo, Salvador. Eles perseguiram a Jesus Cristo, Salvador. Eles pensaram que estavam derrotando a palavra transformadora no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, seja por atitudes, seja por palavras, seja por decisões pessoais, nós podemos estar lutando contra o revelar desta verdade em nossos corações, porque é preferível pagar aos outros para que o engano continue, é preferível tentar encobrir com panos, abafar a verdade, é preferível chegar e não olhar para o nosso interior e dizer, será que eu é que preciso de mudança? Mas aqui está o Senhor, mostrando que a sua verdade, a sua palavra transforma, e não existe nada que se opõe à palavra do Evangelho, que até hoje continua, apesar dos líderes de Israel, até hoje continua, apesar de imperadores lutando contra a palavra do Evangelho, a palavra continua, apesar de destas férias que mataram os cristãos,
da igreja primitiva. A palavra continua apesar da intimidação, a palavra continua apesar dos cristãos que foram queimados, a palavra continua apesar do Senhor Jesus Cristo que foi crucificado e ressuscitou. Essa palavra continua e hoje continuará, apesar de um mundo que zomba do Evangelho, apesar de um mundo que persegue o Evangelho, apesar de um mundo que remove a oração nas escolas, apesar de um mundo que quer que os nossos filhos pensem que ser cristão é ser um ignorante, um burro, um imbecil. A palavra continuará. Ou nós estamos do lado daqueles que um dia entrarão na glória e serão recebidos como 20 benditos do meu Pai, ou serão aqueles rejeitados, onde o Senhor dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Por final, Jesus é o alvo de ódio e de perseguição. E os discípulos revelaram isso, entendendo que eles sofriam a perseguição que foi prometida para Jesus Cristo também. João 15, versículos 18 a 20, nós lemos aí: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. É Jesus falando. Se vocês pertencessem ao mundo, ele, o mundo, os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que ele disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Existe uma afinidade muito grande do mundo com este século, com as trevas. E qualquer mensagem vinda do Senhor que vai confrontar a necessidade de submissão absoluta à sua autoridade, ao Evangelho do Senhor, aquele que mexe sobre as nossas almas, Jesus Cristo, aquela necessidade de serviço completo, total, mente e coração ao Senhor Jesus Cristo, vai se tornar oposição às trevas, porque Satanás quer nos fazer pensar que somos livres. Aí ele diz: você não precisa obedecer, como do fruto. Ele vai querer nos fazer pensar que nós estamos livres da voz e autoridade do Senhor, e por final acabamos recebendo a maldição da morte, a maldição das trevas, e acabamos caindo na autoridade daquele que reina sobre este século. O Senhor vem e humildemente fala: submete-se a mim, e assim você será verdadeiramente livre. Sirva-me, e assim você será verdadeiramente livre. O mundo odeia Jesus porque o mundo está em oposição ao que Jesus representa. Jesus representa o abandono do eu, Jesus representa o abandono da minha pessoa, Jesus representa a entrega completa e total ao serviço de Deus. Jesus representa o abandonar as minhas prioridades para deixar que Ele diga-me o que é primário para mim. Quem é que Jesus é aos olhos do mundo? Jesus é o inimigo dos valores desse mundo, deste século. A oração de um servo de Jesus é por coragem. A oração daqueles servos de Jesus, João, Pedro, é por coragem, para continuar resistindo. É assim que no versículo 29 eles disseram: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles entendiam que se Jesus havia sido perseguido, condenado, morto, eles também deveriam estar prontos a passar pelo mesmo. Meus irmãos, no cristianismo de hoje a gente vê pastor fazendo filmes sobre si mesmo. No cristianismo de hoje a gente vê líderes lutando por supremacia. No cristianismo de hoje a gente vê a ênfase ao bem-estar. No cristianismo de hoje a gente vê igrejas fundamentadas ou criadas em cima do princípio que não se incomoda ninguém, todos têm que se sentir bem. No cristianismo de hoje a gente vê um evangelho vazio de tudo que é divino, da verdade transformadora, a verdade que incomoda, a verdade que balança, a verdade que machuca, mas a verdade que cura. A oração daqueles discípulos de Jesus que se colocaram diante dos líderes da lei, dos líderes de Israel, é a oração que nós precisamos ter hoje. Fazer essa mesma oração: Senhor, considera as ameaças deste mundo, considera a perseguição, considera a zombaria, considera o incômodo que sofremos, considera as ameaças que estão presentes contra nós hoje, nosso Deus, para que nós estejamos prontos a anunciar a tua palavra com coragem, com ousadia, com determinação. Faça essa oração para si mesmo, faça essa declaração e diga: Senhor, eu estou pronto a ir ao mundo, não levando a palavra de uma Páscoa que é feita em cima de ovinhos de Páscoa, que é uma mensagem vazia de uma realidade transformadora. Senhor, eu quero ser transformado, machucado, quebrado e refeito, moldado novamente no Senhor. Aquele corinho, eu quero ser um vaso novo, é algo que é isso que nós falamos, ser mudados para que tenhamos a coragem de dizer:
Jesus transforma, Ele muda, e você pode ser transformado também. A luta contra o mundo começou com Jesus. Essa luta continua conosco como igreja agora, que tomamos o nome de Cristo sobre nós, que tenhamos a coragem de nos opor ao mundo. Nós gastamos tempo demais fazendo o que não importa. Nós gastamos tempo demais sendo covardes, sendo acomodados, sendo tímidos, quando a batalha continua por tomar novas vidas e destruí-las e removê-las da presença do Senhor. O que o mundo pensava de Jesus é o que o mundo deveria pensar de nós. Nós temos que ser uma ameaça para este mundo. Nós temos que ser alvo de perseguição. Nós temos que ser alvo de traição. Nós temos que ser um alvo de complôs contra a igreja. Nós temos que ser aqueles que incomodam, aqueles que são odiados por amor a Cristo. Se o nosso mestre foi, que sejamos nós também.